Tudo bem com vocês? Pode ir, Rada, tá valendo. Obrigado, mano. Ok, vamos lá. Tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar algo aqui que me foi desafiado há um pouco mais de 24 horas aí eu fui desafiado então a compartilhar aqui um assunto que, para ser bem sincero com vocês aí, eu não tinha me aprofundado totalmente, digamos assim. E aí, mas de ontem para hoje aí a gente buscou algumas referências, alguns textos, e eu quero então, na verdade, não é nem um ensino, porque eu até comentei com o Neve ontem que estava aprendendo enquanto estava buscando aqui as informações. Então eu quero, na verdade, compartilhar com vocês aqui o que eu encontrei aqui nessa breve busca que eu fiz aqui sobre o assunto. E quero deixar todos à vontade aí, caso queiram compartilhar alguma coisa, queiram somar, adicionar aí algum comentário, então podem me interromper aí em qualquer momento e a gente vai construindo juntos aqui um pensamento. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Chegou, Rada. Aham. Hã? Conseguimos. Ok. Deixa eu só... Só um segundinho, deixa eu só tentar colocar aqui lado a lado. Só mais um pouco. Tranquilo, mano. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok. Até por conta da correria, me desculpem aí se vocês perceberem algum erro, alguma falha, mas foi meio na corrida aqui hoje, mas vamos lá. Então, o assunto hoje é juízo eterno. Quantas vezes a gente ouviu nossa mãe, nossos pais, né, nossos avós expressarem aquelas famosas frases, né? Deus castiga, ou Deus vai pesar a mão, né? Essas frases eram frequentemente usadas aí com o objetivo de expressar que Deus vê todas as coisas e que Ele tem poder para punir, para nos dar trazer juízo de certa forma, né? Talvez isso tenha se perdido com o passar do tempo aí, mas principalmente porque talvez hoje em dia, nos nossos dias aí, as pessoas tenham perdido um pouco, né, a noção de quem é Deus, do poder que Ele tem e do que irá acontecer, né, no final dos tempos aí. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o juízo eterno, lembrando que este assunto, né, faz parte dos princípios elementares que a gente vem estudando aí nas últimas semanas. O próprio Jesus ensinou bastante a respeito disso, Paulo também ensinou, mas enfim, ele faz parte aí daquele texto de Hebreus, no capítulo 6, no início do capítulo 6, onde o escritor traz ali os princípios elementares, né? Nessa versão aqui ela diz juízo, em outras versões vem como julgamento. Então é juízo ou julgamento eterno. O próprio Jesus, né, no texto de Mateus 25, a partir do versículo 31 até o 46, eu não vou ler aqui agora por causa do nosso tempo, mas depois, se você tiver aí um tempinho, vale a pena a leitura. Mas Jesus fala a respeito, né, do julgamento, né, dos últimos dias.
onde até ali ele menciona que quem faz a vontade dele vai ser separado daqueles que não fazem a vontade dele, né? Então fica aqui a sugestão, Mateus 25, 31 a 46, vale a pena depois, se você quiser aprofundar no assunto, essa leitura aqui é bem rica, bem interessante. Então o que acontece? Quando a gente fala do tribunal de Cristo, a gente vê várias passagens na Bíblia falando a respeito disso, e pelo menos em 3 dessas passagens a gente ouve falar do tribunal de Cristo, o trono da glória e o grande trono branco, né? Então são pelo menos essas 3 passagens que tocam, mencionam esses assuntos, né? Esse julgamento, esse dia do juízo. Então, a gente vai querer entender um pouquinho de cada um deles, o que vai acontecer aqui nesse tribunal de Cristo, no trono da glória e no grande trono branco. Então, para começar aqui, o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, a gente vai ter aí o julgamento das nossas obras. Segundo Coríntios 5:10, diz assim essa passagem: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal, que tiver feito neste corpo terreno. Então, todas as nossas obras, né, que a gente está fazendo nos nossos dias, sejam elas boas ou más, né, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, onde o próprio Jesus vai nos dar a recompensa, né, por essas obras. A gente vai ler bastante versículo aqui, tá, pessoal? Então, como eu falei, eu fui buscando referências, fui buscando versículos que tratassem desse assunto. Então, a gente vai navegar bastante aqui pela Bíblia e eu vou tentar conversar aqui o mais brevemente possível com vocês aqui a respeito desses versículos. Romanos 14:10 diz lá: então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, todos nós, né? Todos nós, não há como escapar, mais novo, mais velho, mais obras, menos obras, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo. Então, o segundo aspecto, já passando para o segundo, o trono da glória, o julgamento às nações. Então, o primeiro aspecto, o tribunal de Cristo, fala das nossas obras, né, da recompensa pelas nossas obras. E no segundo aspecto aqui, o trono da glória, que fala do julgamento às nações. Diz lá Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, todos nós vamos comparecer diante do trono da glória, né, do trono glorioso, como o texto traz aqui. E neste momento, o Senhor Jesus vai separar. Como um pastor separa as ovelhas dos bodes, ele vai se separar. Aqueles que seguiram os seus caminhos, né, que atentaram para a obra redentora de Jesus na cruz, e os que não o seguiam. E aí o terceiro aspecto é o grande trono branco, o julgamento dos mortos e o livro da vida. Isso aqui nossa, esse texto aqui, eu precisava de mais tempo. Acho que se a gente aprofundar nesse texto aqui, a gente vai encontrar coisas aqui que podem ser reveladoras e, enfim, vai ser aqui um grande evento, vamos dizer assim. Então, diz lá o texto de Apocalipse 20, 11 a 13. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, veja que acontecimento vai ser, né? Os mortos, né, desde os maiores até os menores, todos eles estarão em pé diante do trono. Então se abrirão
livros. Perceba que está no plural, livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, além do livro da vida, outros livros serão abertos, né? E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, a gente percebe que haverá um juízo também referente às obras, né? Referente às nossas ações aqui. E, pelo que o texto dá a entender, as nossas obras estarão escritas nesses livros. E esses livros serão abertos e os mortos serão julgados segundo as suas obras. Aí, dando continuidade no texto, deu o mar os mortos que nele estavam. Imagine que loucura. O mar saindo gente dos mares, né? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, eu percebo que aqui no Trono Branco a gente tem dois momentos nesse julgamento, né? Um que vai julgar as obras e um outro que fala a respeito de salvação, propriamente dito, né? Então, em resumo, o que vai ser julgado aqui, né? É o tribunal de Cristo, as nossas obras, sejam elas boas ou más, o trono da glória, que vai separar as ovelhas dos bodes, e o grande trono branco, que fala de salvação ou perdição, né, o livro da vida, e nos outros livros, um julgamento referente também às obras. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Sim. Beleza, vamos lá. Como nos apresentaremos naquele dia? Então, é uma pergunta muito relevante, né? Como que eu e você, como nós, vamos estar naquele dia? Como nós vamos nos apresentar diante do trono, diante do juízo, do julgamento, né? Eu não entendo muito da parte jurídica aí, de direito, essas coisas, mas imagino que a gente vai se apresentar como réu lá naquele dia, né? Esperando que seja dado só o veredito aí a respeito das nossas vidas. Mas, fechando parênteses, 1 Coríntios 4:5 diz lá: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dá a cada um a devida aprovação. Então, Deus, né, aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, que sabe o que passa no nosso mais profundo, né, no nosso íntimo, no fundo do nosso coração, ele vai revelar tudo isso que está oculto, né, e ele vai dar a devida aprovação, segundo o que ele encontrar nas nossas vidas, né. Então, fica aqui uma reflexão, né, para nós estarmos aí atentos, né, como nos apresentaremos naquele dia. Eu estou colocando aqui alguns questionamentos, né, para a gente ir puxando o fio aqui e entendendo um pouco mais a respeito deste assunto, né. Então, aí, eu me perguntei, né, quais critérios serão utilizados no juízo, né? Como que Deus vai se basear, como que Jesus vai se basear, no que ele vai se basear para exercer o juízo sobre nós, né? Então, a palavra de Deus, né, a própria palavra de Deus, já é um desses critérios que serão utilizados no dia do grande juízo. João 12:48 diz lá: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, né, a própria palavra de Deus será como um nível, né, o parâmetro, para que a gente seja... Se a gente andou segundo a palavra, se a gente andou segundo o que Deus nos revela, então não temos por que temer o grande dia do juízo, né? Então, a própria palavra é quem vai servir de guia, de parâmetro. A lei, Mateus 7, 22, 23, diz lá: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, o que eu entendo por lei aqui neste texto, nessa passagem, né? É tudo aquilo que o próprio Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra, né? As suas obras, os seus ensinamentos, né? Tudo aquilo que ele deixou para nós fazermos, assim como ele fez, e a gente não fez, nós não cumprimos, por exemplo, a grande comissão, o ID de Jesus, né? Esta foi uma orientação ou um mandamento, foi uma ordem que ele nos deu, né? Então, eu entendo que tudo que Jesus deixou como mandamento ou como ensinamento para nós executarmos, e se nós nos afastarmos disso, eu entendo que nós estaríamos, conforme o texto diz aqui, nos afastando ou desobedecendo a lei, né? Então, o que nós precisamos entender aqui nessa passagem é que precisamos seguir os caminhos de Jesus, precisamos andar nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, né? Para que não sejamos confundidos nesse grande dia aqui. Outro critério que será utilizado no dia do juízo é a nossa própria maneira de agir. Tiago 2,13 diz lá: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Então, falando aqui também das obras, né, daquelas obras que nós executamos nos nossos dias aqui, se a gente for misericordioso, como a Bíblia está mencionando aqui, no livro de Tiago, haverá misericórdia também para nós. Aí a gente volta muito no que nós já podemos compartilhar também a respeito de obras, né, de obras vivas, obras mortas. Acho que está muito relacionado a isso aqui também. Então, estes são os critérios, né, que o Senhor Jesus, alguns dos critérios que o Senhor Jesus poderá utilizar, né, no grande dia, no dia do juízo. O juízo e a lei, como é que esses dois aspectos, né, esses dois fatores aqui, como é que eles estão interligados? Romanos 2,12 diz lá: assim todos que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Essa questão do juízo e da lei me remete muito à questão dos judeus e dos gentios, né? Os judeus, eles estão debaixo da lei, né? Ou alguns deles vivem debaixo da lei, e eles serão julgados segundo esta lei, né? Segundo a lei escrita, as tábuas, as escrituras de Moisés, né? E nós, os gentios, não estamos sob a lei, se não andarmos segundo os preceitos, segundo os ensinamentos, segundo os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, seremos destruídos, né? Então, para os gentios, destruição pelos seus pecados, e para os judeus, o juízo segundo a lei. Aqui, exatamente isso que eu estou mencionando com vocês. Para gentios, sem a lei, e judeus sob a lei. Quem será o juiz, né? Quem será o juiz? Jesus, né? Jesus será o justo juiz, né? Pois ele recebeu essa autoridade, o Pai deu ao Senhor Jesus toda a autoridade, né? Para ser o juiz sobre as nações. Então, João 5:22 diz assim: além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Então, o Filho, né, o Senhor Jesus, ele veio como Salvador na primeira vez, né? E agora
na sua volta ele virá como o justo juiz. Outro texto que fala a respeito disso, Romanos 2,16, isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas obras que anuncio. Então, Deus irá julgar por meio de Cristo Jesus, né? Então, mais uma vez, a gente percebe e a gente entende que o próprio Deus delegou a Jesus esse poder, delegou a Jesus esta autoridade, né? Para trazer juízo sobre todas as nações. Atos 17:31, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos, né? Então, Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos, né? O Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tem todo o poder, toda a autoridade para trazer este juízo, né? Além de Jesus, a Bíblia menciona aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos 28 e 30, que os discípulos também se assentarão com Jesus no trono. De texto assim, vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se assentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então, Jesus está dizendo aqui que os seus discípulos que estiveram com ele no tempo da provação, né? Jesus está dizendo aqui que vai compartilhar com eles o reino dos céus, o reino que o Pai dele, que o nosso Pai Celestial deu a Jesus, né? E Jesus está dizendo que os discípulos irão ter direito a acesso, né? Acesso à mesa, a comer e beber na mesa com Jesus no reino. E além disso tudo, como se já não fosse pouco, como se já não bastasse, né? Os discípulos se assentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Tem mais um texto que fala a respeito disso. Mateus 19:28. Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, mais uma vez, o texto confirmando, né, que aqui ele menciona os seguidores também se assentarão se assentarão nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A gente pode, talvez, até amadurecer este assunto. Eu não sei depois aí se os irmãos querem compartilhar o entendimento de vocês a respeito destes dois textos, Mateus 28 e o Lucas 22, mas eu entendo que Jesus está aqui se referindo aos 12 discípulos, né, após a sua ressurreição. Ele iria delegar aos 12 discípulos este poder ou esta oportunidade, né, de se assentar com Jesus no trono para julgar as 12 tribos. Uhum. Talvez depois isso possa ser melhor aí aprofundado e para a gente entender o que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui. Mas continuando aqui, eu estou correndo um pouco aqui porque eu me preocupo com o tempo, mas vamos lá. Quem será condenado? Satanás e seus demônios já estão condenados, juntamente com todos aqueles que agem conforme o seu governo. Porque João 16:11 diz lá: porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, não há... A condenação já está aí estabelecida, né, para Satanás, para seus demônios. Então, ele que é o governante deste mundo, já está condenado. E quando, né? A pergunta agora é: quando vai ser isto, né? Que esse evento, né, tão
tão grandioso, tão monstruoso, digamos assim. Que dia, quando isso vai acontecer, né? A gente não sabe, claro, exatamente qual vai ser o dia, mas a Bíblia dá algumas pistas, né? Dá alguns textos falam de quando isso deve acontecer. Então, um desses textos diz que no grande dia em que Jesus vier para estabelecer o seu reino. No Timóteo 4:1 diz lá: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Então, no dia que Jesus vier para estabelecer o seu reino, nesse dia haverá o julgamento dos vivos e dos mortos. É o que a carta de 2 Timóteo 4:1 está nos ensinando aqui. Como é que vai ser isso, né? Esse acontecimento vai se dar de que forma? Então, Jesus estará acompanhado de seus anjos. Mateus 25:31. E, de novo, né? Aquele texto base lá, bem extenso, que eu mencionei lá no começo, que vale a pena a leitura, vale a pena a gente aprofundar nele com mais tempo. Mas diz lá o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, então quando ele descer, né? Quando ele vier para esse julgamento, ele vem acompanhado dos seus anjos e ele vai se assentar no seu trono glorioso para estabelecer o seu julgamento, estabelecer o seu juízo sobre todos. Este será o último dia. João 12:48 diz lá: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Esse texto a gente já leu, né? A respeito de que a palavra de Deus vai servir de guia, de parâmetro, né? É um dos critérios para o julgamento. Então o texto diz lá, repetindo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então este vai ser o fim, né? O último dia, quando tudo vai se acabar, Jesus vai se assentar no seu trono de glória, no trono glorioso, né? E vai estabelecer um julgamento justo sobre as nações. A consequência será o tempo de dar recompensa a todos que seguem a Jesus e de destruir aqueles que causaram destruição. É isso que o texto de Apocalipse 11:18 está falando aqui. Então, esse julgamento, ele vai trazer a recompensa, né? Para todos os cristãos, para os não cristãos, né? Esse julgamento fala de salvação, mas também fala de julgamento sobre as obras, né? Das boas ou das más obras praticadas. Então, é o momento da recompensa, onde nós receberemos a nossa recompensa. Apocalipse, então, vamos ler o texto, 11:18, diz lá: as nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo, e todos que temem o teu nome, desde o pequeno até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então, o texto está trazendo aqui que é um tempo de julgar mortos, é um tempo de dar recompensa aos servos do Senhor, os profetas, e ao povo santo, né? E a todos que temem o nome de Jesus. Então, esta é a consequência, né? A recompensa. Sejam elas, mais uma vez, né? Sejam elas boas ou não, ou más. A igreja será julgada. Na verdade, a igreja vai ser a primeira a ser julgada, né? A igreja vai passar, vai servir de parâmetro, vai servir né? Se a igreja passar bem pelo julgamento, receber uma boa recompensa,
é o que os outros que virão após a igreja vão desejar também. Se vão conseguir ou não, eu não sei, mas o texto de 1 Pedro 4,17 diz lá: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E o julgamento começa conosco, igreja, e destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Então, nós que partimos do princípio, né, que estamos obedecendo às boas novas de Deus, seremos julgados primeiro. Então, o destino vai ser terrível, né, para aqueles que não obedecem às boas obras de Deus. Nossas obras serão julgadas e saberemos qual recompensa receberemos por elas. Mais uma vez, né? A recompensa pelas obras. 1 Coríntios 3, 13 e 15 fala assim: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Então, o que vai acontecer, né? As nossas obras, né? Radar, desculpa te Oi? interromper só um pouquinho. A gente tem mais uns 4 minutinhos só, tá? 4? Já estamos indo para o final aqui. Beleza. Então, o que vai acontecer com as nossas obras, né? São boas, vai passar pelo fogo, né? Vai resistir. Se não forem boas, elas serão queimadas. E então a gente vai ter a recompensa, né, por essas obras, né? Aqui falando mesmo de obras, né, e não de salvação, porque o texto termina falando que o mesmo será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Indo para o final mesmo, então, tem mais um pouquinho aqui, mais um texto, João 3,18. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Então, se nós cremos nele, não temos condenação. Mas quem não crê, já está condenado. João 3,18. Mais um texto, João 5,24. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, se nós cremos, se nós ouvimos a mensagem de Jesus, cremos no Pai que o enviou, nós já temos a vida eterna, né? Nós jamais seremos condenados e já passamos da morte para a vida. Então, se cremos em Jesus, não temos por que nos preocupar. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Texto bem conhecido aqui de Romanos. Então, estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Para finalizar, já acho que vai dar bem certinho o tempo aí, pelo que o Rafa falou. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, o que a gente precisa guardar no nosso coração, né? O que a gente precisa cuidar e atentar, né? Se nós temos Jesus como nosso Salvador, né? Se nós já o temos recebido como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós nos arrependemos das nossas más obras, mesmo já tendo Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente muitas vezes continua executando obras que não estão de acordo com a vontade de Deus, né? Então, precisamos nos arrepender dessas más obras, né? E iniciar a praticar boas obras, né? Então, são dois aspectos que eu entendi que esse grande dia do julgamento, o grande dia do juízo, né? Vai abordar. Primeiro, a questão da salvação, né, de você reconhecer Jesus e entrar para a vida eterna, ou daquele que não reconhece a Jesus e vai para a morte eterna, e do arrependimento das más obras, né? Você caminha com Jesus, você executa boas obras
e aí você vai receber a tua recompensa por isso também. Acho que deu certinho aí, Rafa. Deu certinho, Era sim. isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quero deixar aberto aí para um bate-papo, se alguém quiser compartilhar algo, alguma impressão, algum entendimento aí, algo que Deus trouxe aí ao seu coração, é um momento, né? Fiquem à vontade. Muito legal, Rada. Eu vou começar falando para quem teve um dia aí, mais ou menos, para se preparar, foi bem demais. Muito obrigado. E é um assunto super complexo, né? Porque ele às Muito. vezes parece que ele questiona a salvação, né? Mas eu acho que você falou muito bem, pontuando que o julgamento não necessariamente está relacionado à salvação, mas às obras também, né? E eu lembro muito de um texto que fala que, especialmente quando você falou da igreja, né? A igreja vai ser julgada, nós seremos julgados. E isso fala um pouquinho daquilo que eu preguei até sábado lá sobre o temor, né? Sobre nós termos o temor de Sim, Deus. Esse texto, esse contexto do juízo eterno, ele nos empurra a temer a Deus, a saber que sim, vai chegar uma hora que ele vai olhar as nossas vidas, vai olhar aquilo que a gente fez. E eu me lembro muito de um texto que Jesus fala que aquele que muito recebe, muito vai ser cobrado, né? Então, quando sim, você pergunta ou você comenta, a igreja vai ser julgada, e cada um de nós vai dependendo do quanto nós aprendemos, né? Então você que está aqui hoje e aprendeu sobre isso, a palavra você vai ser julgado sobre isso também, sabe? E eu entendo muito o evangelho como um privilégio e uma responsabilidade, né? Eu fico imaginando aqui, se eu fizer uma pergunta aqui, quem gostaria de ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Todo mundo aqui vai levantar a mão porque, cara, que privilégio! Que privilégio poder ser embaixador, ter uma excelente estrutura de vida, excelentes privilégios, entro e saio a hora que eu quiser, tenho um passaporte diplomático, entro em qualquer país a hora que eu quiser, é muito privilégio, é muito legal. Só que consigo, com esse privilégio, vem muitas responsabilidades. Eu vejo o cristianismo muito assim. Nós somos extremamente privilegiados. Nós temos tudo, temos salvação, temos acesso ao Pai, oramos e Deus fala com a gente tem a Bíblia, a gente entende a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo existe responsabilidade que esse texto de Coríntios ali das obras relata muito bem, né? Aquilo que nós fazemos vai passar pelo fogo. E aí, o que eu e você temos feito vai permanecer? Muito bom, muito, muito bom. Dentro dessa questão aí do temor, né? É, a gente vive dias aí onde as pessoas parece que não entendem o que é isso, né? O temor do Senhor, né? E mais do que isso até. A gente percebe que o mundo aí fora, eles vivem como se não existisse um Deus todo-poderoso que um dia vai julgar, né? Todas as coisas, né? Vai julgar a respeito da obra da cruz, vai julgar as obras de cada um de nós. Então, eu acho que essa que é a urgência do Evangelho, né? A gente divulgar, talvez seja uma mensagem pesada, uma mensagem difícil da gente propagar, né? Por ser um tema muito, muito forte, é um tema que eu acho que se a gente fosse aprofundar aqui mais, a gente ia conseguir extrair mais tesouros aí, e talvez coisas que sejam terríveis, né? A gente leu um texto que fala dos mortos, né? Vão voltar ali, o mar, a terra, vão dar os seus mortos. Então você fica imaginando que loucura que vai ser isso, né? Uma doideira completa ali. Então é um momento que vai ser crucial para a humanidade toda, né? E ao mesmo tempo ele é um tema muito forte, muito complexo, muito difícil de ser falado até, mas que nós, enquanto igreja, precisamos divulgar, né? Precisamos falar, Sim. porque as pessoas hoje estão muito alheias, né? A Deus, muito alheias à Bíblia, né? Eu acho que até existe alguma aversão, de certa forma, à Bíblia e aos princípios de Deus, né? Os princípios cristãos, digamos assim. Então, mas isso não nos exime, né? Não tira a nossa responsabilidade de propagar esse evangelho, e lembrando que isso faz parte também da obra que Jesus deixou para nós fazermos, né?
Boa. nós seremos julgados por isso também, né? De propagar essa mensagem do juiz eterno, né? A mensagem da cruz, a mensagem das boas novas, né? Seremos cobrados por isso também. Então, é nosso papel enquanto igreja falar a respeito disso. Boa. Deixa eu aproveitar o gancho aqui também. Eu acho muito legal, sempre quando a gente estuda esse conteúdo, né, e se debruça, e realmente eu concordo com o Rada, independente ali do tempo, eu concordo com o Rafinha ali, a profundidade desse tema é muito amplo, né, e até de certa forma existem contradições da forma que é interpretada, de tão profundo que é o tema. Mas, de certa forma, uma coisa, independente dessa profundidade, eu acho que é legal que o Rafinha colocou sobre o temor, né, e me fez lembrar também da parábola dos talentos, que fala que o Senhor vai voltar, né, para prestar conta do que foi confiado, né, a essas pessoas, os talentos que foram dados. Então, de certa forma, toda vez que a gente estuda esse conteúdo, é um temor gostoso que dá em cada um de nós. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Porque muitas vezes a gente entra num ritmo, nossa rotina, numa vida de oba-oba, e a gente esquece que nós estamos caminhando para um tribunal. Se talvez qualquer outra pessoa, tudo bem que, né, independente e aquele que aceitou Jesus está indo para esse tribunal, né, para que as suas obras sejam reveladas, para que as suas obras sejam provadas pelo fogo, né, foram obras, né, e aqui fala as obras dos cristãos, né, porque o começo do texto fala que são obras, né, alicerçadas em Jesus, e aí ele fala, o que você está fazendo, né, sobre feno, palha, sobre ouro, e aí a gente começa a fazer uma autoavaliação no nosso dia a dia, e talvez qualquer pessoa aqui que está indo hoje aqui de forma terrena para um julgamento, ela não vê a hora de chegar esse dia, né? Há uma inquietação, há um fervor independente, óbvio que nesse contexto a gente está falando de julgamento do juízo final em relação à perdição e salvação, e aqui, como o Rada colocou, não, se você crê no teu coração que Jesus é o Senhor, você está salvo, e você está caminhando nessa direção, você está salvo, caminha em cima disso, você negou o pecado, disse não para o pecado, mas independente disso, estamos indo para um tribunal que é o tribunal de Cristo, em que as nossas obras também serão reveladas, as nossas obras serão expostas, e no mínimo nós temos que ter uma inquietação em relação a isso. Eu acho que a gente trazer esse assunto, e talvez no texto colocado ali, talvez, né, como fundamento, realmente isso não pode sair da cabeça do cristão. Independente do que nós estamos fazendo aqui, independente como que está o teu coração, como que está a tua intencionalidade em relação a isso, porque quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, existe uma verdade. Nós estaremos um dia diante de Cristo no tribunal e as nossas obras serão reveladas. E nós estaremos diante de um trono para ser julgado. Isso é uma verdade, isso é algo que vai acontecer. Então, no mínimo, acho que o Rafinha muito bem colocou assim, exige um temor, e eu acho que a gente precisa resgatar muitas vezes dentro do cristianismo o temor a Deus. O Rafinha começou tem pregado sobre profundidade na última pregação, falou muito sobre isso, e tenho certeza que tem muito ainda por vir em relação a esse assunto que é tão relevante, o quanto nós temos temor a Deus, né? E de quem Ele é, ou do momento que nós estaremos diante dEle, diante da face dEle, face a face. Será que realmente a gente tem esse entendimento? E óbvio, no nosso intelecto, na nossa razão, isso parece muito distante diante da grandiosidade de quem Deus é. Mas uma coisa é certa, nós estaremos lá. Então, eu acho que, para mim, assim, o que serviu é aumentar, se tem um nível de temor, né? Independente se é A, se é B, se o que vai acontecer, se é quando. E aí que eu abro a questão até de quando isso vai acontecer, se é pré, se é pós, independente disso, né?
uma coisa para mim foi importante para essa noite. O meu nível de temor aumentou essa noite, porque realmente é algo que não dá para passar desapercebido, né? É algo que realmente, toda vez que a gente se inclina para estudar isso aí, eu acho que de tempos em tempos isso tem que ser retomado e estudado, intensificado, porque muitas vezes a gente perde ou diminui o nosso nível de temor, porque a gente tenta colocar Deus na nossa razão, no nosso intelecto, e isso não entra, né? Deus não entra na nossa caixinha. Então, muito bom aí, só queria acrescentar com relação a isso. Show. De verdade, esse assunto está muito intimamente ligado aos assuntos da escatologia, né? Não tem como separar muito aqui esse assunto do estudo aí dos fins dos tempos, da escatologia. E a gente tem que entender que, eu acho que a gente tem que ansiar por esse dia, né, Tiago? Acho que a gente precisa desejar com todas as nossas forças esse dia, que é o dia do Senhor, né? A gente tem que entender que temor é diferente de medo, né? Não precisamos temer, não precisamos ficar com medo desse dia, né? Porque acho que a gente, todos aqui, temos o privilégio de ter já o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E eu acho que, então, isso já é nosso. Os últimos textos que a gente leu ali falam a respeito disso. João 3,18, João 5,24, Romanos 8,1, falam que para quem crê nele, para quem está nele, não há condenação, já passou da morte para a vida. Amém. Então, acho que todos aqui têm esse privilégio já. E aí cabe a nós agora andarmos conforme essa posição que ele nos deu, né? Que ele nos concedeu. Então, amém, se nós, enquanto cristãos, andamos conforme os desígnios e tudo aquilo que Jesus nos deixou, nos ensinou, nos deixou como um mandamento, como ordenação, né? Para que fizéssemos, as nossas obras, receberemos recompensa, né, pelas nossas obras, e que elas sejam boas, se a gente andar nesse caminho, né? Amém. Então, medo diferente de temor. Temor é um respeito, uma reverência por esse dia. Então, precisamos temer esse dia e fazer com que as nossas obras sejam boas, né, nesse sentido. Mas, acima de tudo, desejar, né, com todas as nossas forças esse dia. As nossas obras têm que ser como se fosse hoje, daqui a pouco, amanhã, né? E ansiando que ele venha logo e estabeleça o seu reino, estabeleça o seu reino aqui para nós, né? Para toda a humanidade. Amém. Então, eu acho que essa aqui é a mensagem, né? Temos Jesus, temos a salvação, cuidamos das nossas obras para que possamos colher, ter bons frutos, né? Ter uma boa recompensa no dia do juízo. Glória a Deus. Ô, Rafinha, pode falar. Se der tempo, eu queria comentar rapidinho só um texto que o Radamés leu ali no começo, lá do Apocalipse, né? Quando ele falou dos livros. Manda ver, é bem interessante essa passagem dos livros, né? Que fala que eram vários livros ali que estariam sendo abertos, né, para julgar cada um segundo as suas obras. Boa. E é interessante que lá no versículo 15 ele fala que só em um livro que o nome da pessoa estivesse lá não seria lançado no lago de fogo, né, que é o livro da vida. Então, em todos os outros livros, os nomes iam para o lago de fogo. Só no livro da vida é que o nome de quem estivesse ali não iria para o lago de fogo, né, que é o gema, né, o inferno eterno, né, o fogo eterno. Então, isso é interessante porque nos leva a imaginar assim, né, que as nossas obras todas, elas estão nesses livros e sendo escritos, né, mas se não tiver o novo nascimento, aceitando Jesus e no livro da vida, não adianta de nada, né? Quer dizer, vamos pegar um exemplo aqui, né? O testemunha de Jeová faz boas obras, ótimas, mas não aceitou Jesus, não teve novo nascimento. Então, isso não vai estar no livro da vida, né? E aí, quando chegar a abrir o livro, eu falo, mas peraí, olha aqui, eu ajudei, eu fiz caridade, eu visitei,
né? Eu fui tão bonzinho, mas peraí, teu nome não está no livro da vida, né? Você não teve um novo nascimento, você não aceitou Jesus. Então, é algo que me chama sempre a atenção, e quando o Radamés leu o texto, ali eu me lembrei, né, disso, da importância desse novo nascimento, né? Porque e aí é legal, porque no versículo anterior, no 14, fala assim, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. Então ele fala de uma segunda morte. E daí no versículo 15 ele fala do livro da vida. Então, se a gente até fosse reescrever esse versículo 15 aí, a gente podia dizer assim, quem não teve o segundo nascimento vai ter a segunda morte. Boa. Né? Então, aquele que nasce uma vez só morre duas vezes, mas aquele que nasce duas vezes morre uma vez só. Ou seja, vai morrer o corpo, mas a alma é eterna. Então é algo que a gente tem que guardar muito, e aí é bem isso que, né, o Tiago, o Radamés aqui comentaram, da gente realmente vigiar com temor, sabendo que todos vão passar pelo tribunal, mas se você for para esse tribunal, né, tendo nascido a segunda vez, as tuas obras vão ser julgadas e tem coisa errada que vai aparecer lá. Mas o importante é que alguém escreveu o teu nome com sangue lá no livro da vida, né? E esse alguém foi Jesus. Então ele falou, você fez coisa errada sim, você, né, não foi perfeito, porque, né, o único perfeito foi Jesus. É impossível ser perfeito, né? Se os judeus que falam de buscar salvação na lei, são 613 leis só a Torá. Como que é impossível alguém cumprir tanta lei assim? Ou seja, a salvação pela lei é só lá no Éden, e não deu certo, né? Obedece e vai ser salvo, não obedeceu. Então agora é só pela graça, é só pelo sangue derramado. E aí eu acho que esse é o que a gente tem que guardar, né? Tá sempre atento. Será que eu estou vivendo esse novo nascimento? Será que eu estou vivendo esse Jesus ressuscitado na minha vida? E entra todos os demais ensinos que a gente está discutindo aqui, começam a fazer parte disso, né? É um complemento para te ajudar a se manter, né, na graça de Jesus, né? Não cair da graça, né? Se manter na graça. Aceitou Jesus uma vez, mas eu vou permanecer, eu vou caminhar com ele, né? E aí que vem as obras, né? Que o Radamés falou, bem legal. E nota 10 aí, Radamés, é um assunto, paz do céu, isso aí dá 3 horas de estudo, você conseguiu sumarizar bem legal. Show de bola, gente. A gente se estendeu um pouquinho hoje, já passou quase 20 minutos aí do nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aí. Vamos fazer aquele nosso print esperto aí. Quem tá com a câmera desligada, agora é a hora de ligar a câmera. E aí eu vou fazer aquele print screen aqui. Vamos lá, arruma aí. Pentei o cabelo, Thiago. Vamos lá. Peraí que eu vou mudar o layout aqui para aparecer mais gente. Você fala isso pra galera dar risada e sair bonito na foto. Exatamente. É que eu arrumei a sobrancelha, né? Vai lá, vamos lá. Quem tá com a câmera desligada, liga. 3, 2, 1. Aê! Valeu, gente. Boa noite pra vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.